Bom dia, quinto ano! Vamos dar continuidade aos nossos estudos em História? Então, vamos lá! Vamos abrir na página 284 até a página 289. E vocês vão fazer uma leitura antes de assistirem o vídeo, porque isso vai facilitar o entendimento. Vocês vão ler e depois vocês vão voltar a assistir o vídeo, ok? Então, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles encontraram vários povos indígenas e, ao chegarem aqui, eles perceberam que era uma terra muito rica, como realmente era. E eles perceberam que havia aqui a existência de uma árvore chamada pau-brasil, que existia em grande quantidade. E essa árvore era uma árvore muito valiosa, tá? Era muito valorizada na Europa, porque dela se extraía um corante de cor avermelhado que era usado para tingir tecidos. Então, os portugueses logo despertaram interesse. E o que eles fizeram? Eles utilizaram a mão de obra indígena para a exploração dessa árvore aqui, tá? Então, eles começaram a extrair o pau-brasil e o trabalho era feito pelos indígenas. E em troca do trabalho, os portugueses começaram a presentear os indígenas com facas, machado, espelhos, com produtos que eles não eram acostumados a ter, porque todas as ferramentas que eram utilizadas pelos indígenas eram feitas por eles mesmos, com os recursos da natureza. Então, essa troca de produto, a troca de trabalho que os indígenas ofereciam e os produtos que eram dados pelos portugueses para os indígenas, essa troca era chamada de escambo. O que era o escambo? Era o sistema de troca de produtos e trabalho sem envolver o quê? Dinheiro, ok? Então, na página 287, nós vamos falar sobre a administração da colônia. A colônia era uma extensão de terra que pertencia a quem? Aos portugueses. Então, o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, em 1530... para evitar possíveis invasões, porque o nosso território brasileiro, como a tia já disse, era um território muito rico. E isso, outros povos, tá? Outros governantes europeus começaram a se interessar. E a coroa portuguesa, temendo a invasão, no ano de 1530, começou a organizar a ocupação do território brasileiro. Fazendo isso, ele evitaria invasões de outros povos. E no ano de 1532, o rei de Portugal enviou para cá uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza, trazendo vários colonos de Portugal para poder povoar aqui o território brasileiro. E esse povoamento, essa colonização aconteceu no litoral, porque havia uma estratégia. Uma delas era a facilidade que se tinha para extrair os produtos que eram levados daqui para Portugal para as embarcações, porque eles chegavam aqui por meio de embarcações. E tudo que era levado também era transportado pelas embarcações, era levado pelas embarcações. Então, o território brasileiro foi colonizado inicialmente pelo litoral.
E em 1532, Martim Afonso de Souza, chegando aqui com os colonos, eles povoaram o litoral brasileiro. E a primeira vila fundada aqui por Martim Afonso de Souza foi a vila de São Vicente, onde foi construído o primeiro engenho. O que era um engenho? Era uma propriedade rural onde se cultivava o quê? A cana-de-açúcar e onde se produzia o quê? O açúcar, ok? Então, a Vila de São Vicente foi a primeira vila do Brasil e nela foi fundada o primeiro engenho. Estava aí outra atividade econômica desenvolvida aqui no Brasil, ok? Pelos portugueses. E aí, na página 287, nós vamos falar sobre as capitanias hereditárias. Em 1534, o rei de Portugal resolveu dividir o território brasileiro em 15 lotes. E esses lotes receberam o nome de capitanias hereditárias. Por quê? Porque ela podia passar de pai para filho, por isso o nome hereditária. Sendo que esses lotes que foram divididos foram doados às pessoas de confiança do rei. Eram pessoas que tinham poder aquisitivo alto, que eram nobres, comerciantes. Então eles tinham como investir, cada um investir no lote que recebeu do rei. Sendo que esse sistema de capitanias hereditárias não deu certo, fracassou. E aí, na página 288, nós vamos ver que o rei de Portugal resolveu, então, dar fim a essa divisão de lotes. Então, ele resolveu implantar um sistema centralizado, um governo centralizado, e não como antes, cada donatário governava o seu lote. Como isso não deu certo, então o rei de Portugal resolveu implantar o governo geral. E quem foi o primeiro governador geral do Brasil? Foi Tomé de Souza. Tomé de Souza, ele foi o primeiro governador geral. Então ele já governou todo o território brasileiro. Todo o território brasileiro estava nas mãos dele, na responsabilidade dele, porque ele era um governo centralizado. E a sua sede foi instalada na cidade de Salvador, que na capitania da Bahia, que antes era, ainda devido ao sistema de capitanias hereditárias, essa capitania, onde foi instalada a sede do governador geral, chamava-se Capitania da Bahia. E aí, de lá, o governador geral, o Tomé de Souza, governava todo o território brasileiro, ok? Então, tá aí. Nós entendemos o processo de colonização, o porquê que o rei resolveu fazer a instalação desse governador geral, ou seja, Tomé de Souza passou a ser o primeiro governador geral, foi porque o sistema de capitanias hereditárias não deu certo, fracassou, e isso o rei resolveu então implantar um governo centralizado, onde ele tinha todo o poder do território, ok? Então, vocês farão agora as páginas 286 e a página 289. Daqui a pouco a tia retorna para nós corrigirmos. E nós faremos uma fixação no caderno de história, ok? Então, beijo grande. Daqui a pouco a tia volta.